Boa notícia para o nosso bolso. A conta de luz vai ficar mais barata a partir da semana que vem. O retorno das chuvas permitiu a volta da bandeira verde. Alerta em todo o DF. Em menos de 3 meses foram registrados mais casos de dengue do que em todo o ano passado. Tudo filmado em Sobradinho, o foragido da justiça foi preso ao tentar matar homem. Imagens de câmera de segurança registram toda a ação. Outro caso revoltante, pai é suspeito de estuprar e manter filha em cárcere privado. O caso aconteceu no Gama e o homem de 60 anos já tem passagem por homicídio e latrocínio. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. A Polícia Civil fechou o cerco contra uma quadrilha acusada de desviar 4 milhões de reais de uma instituição financeira. Até o momento, uma pessoa foi presa. Agentes da Polícia Civil e promotores do Ministério Público cumpriram mandados de busca e de prisão aqui no DF, no Maranhão e no Pará. O grupo criminoso é acusado de instalar um programa no sistema da Poupex para acessar a conta da instituição. A partir daí, a quadrilha conseguia senhas bancárias e fazia os desvios de dinheiro. Vários cartões, máquinas e celulares foram apreendidos. Ao todo, a quadrilha conseguiu realizar 12 transferências, o que fez com que cada integrante da organização criminosa recebesse 500 mil reais. O total desviado é de cerca de 4 milhões. Esse valor já foi bloqueado pela Justiça a fim de garantir o ressarcimento da empresa. E a falta de iluminação pública tem deixado o acesso à estação Estrada Parque inseguro. O local também fica perto da estação Concessionárias em Águas Claras. E a nossa equipe de reportagem foi até a região acompanhar de perto esse problema. Andar aqui de dia até que é tranquilo. Da estação até a parte mais movimentada da região, esse é o caminho mais curto e também o mais prático. Mas quem passa por aqui à noite tem que fazer uma escolha: pegar o trajeto mais longo ou então se arriscar, cortando o caminho pela escuridão. Este vídeo foi gravado por um estudante de uma faculdade próxima à estação Estrada Parque, ao lado da IPTG. Ele costuma fazer este caminho com frequência. Esse aqui é o caminho, né? Quase não dá para ver direito, tem a calçada por ali, mas aqui é uma alternativa muito mais rápida para chegar na estação, que é onde tem a iluminação lá na frente. Só que no meio do caminho, nada, né? Nada de luz. Falta de iluminação que causa a sensação de insegurança. Não dá para ver nada. 8h15 da noite, caminho da faculdade, você não consegue enxergar nada. Saindo do metrô, aí o risco que corre. A Eliane trabalha perto da estação e faz esse caminho todos os dias. E às vezes a gente corre o risco de ser assaltada, né? Mas para desviar o caminho, para pegar o caminho mais perto, a gente passa por aqui, né? Não, várias pessoas. Por conta da escuridão, tem quem prefere dar a volta ao se arriscar. Me sinto insegura. É um lugar bem deserto. À noite se torna mais perigoso ainda. E diante do que a gente vive hoje, né? À noite é mais difícil ainda. Eu tenho receio até durante o dia. Que é muito escuro, muito difícil da gente descer por aqui, até porque se estiver chovendo ali também escorrega, não é legal. Aquele caminho ali não é ideal, inclusive porque às vezes eu saio do trabalho mais tarde, lá pelas 10 horas da noite, não tem como passar por ali. Em nota, a Neoenergia informou que a calçada para os pedestres está com a iluminação pública adequada e que o local usado para cortar caminho não faz parte do planejamento urbanístico, além de se tratar de uma área particular que impossibilita a atuação da SEB. Já a Polícia Militar disse que o policiamento na região é feito de forma contínua e sistemática, sempre por escalas. O governo decidiu antecipar o fim da bandeira de escassez hídrica, que aumentava em R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos na conta de luz. Essa bandeira estava valendo desde setembro do ano passado, foi criada para tentar cobrir os custos com o acionamento das usinas termoelétricas, que produzem energia mais cara do que as hidrelétricas. Portanto, a partir de 16 de abril, volta a vigorar a bandeira verde, que não traz cobrança adicional à conta de luz. Segundo o governo federal, o retorno das chuvas permitiram, as chuvas permitiram a volta da bandeira verde e que a expectativa é seguir assim até o fim do ano. Vamos falar aqui do golpista do Tinder, mas no DF. Está preso um homem acusado de extorquir, roubar e ameaçar os alvos em meio de um aplicativo de relacionamentos. Quem está acompanhando esse caso é o André Lage, já está com a gente por aqui. De olho nas investigações. Diga aí, André, boa tarde.
Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todos que nos acompanham. Exatamente, Rodrigo. Esse rapaz de 20 anos, chamado João Vitor Gomes, foi preso na sexta-feira, mas a Polícia Civil pede a divulgação da imagem dele, de fotos e uma imagem que ele aparece, inclusive, saindo do elevador de uma pessoa, de um apartamento em Samambaia, de uma da primeira vítima que ele fez lá em Samambaia, porque a polícia acredita que ele tenha feito outras vítimas. E como ele fazia? Ele conhecia as pessoas por meio do aplicativo Tinder, e a maioria das vítimas era pessoas que eram homossexuais, que não tinham a orientação sexual declarada. Então ele ia até a casa dessas pessoas, praticava assalto e aí depois disso ele ameaçava essas pessoas, extorquia, dizendo que ia contar aí que essa pessoa tem a orientação sexual, que é homossexual, e aí acabava pedindo dinheiro. Aí ele arrancava cerca de R$3.000 de cada vítima. A delegacia, a 26ª Delegacia de Polícia, que está investigando esse caso e que realizou a Operação Cara Limpa e prendeu ele lá no Novo Gama, onde ele morava, informou aí que já tem 3 vítimas, mas como eu disse, a polícia acredita que ele possa ter feito outras vítimas. Então quem for vítima dele pode entrar em contato aí com a delegacia, a 26ª Delegacia de Polícia, ou então qualquer delegacia mais próxima, quem reconhecer aí, ou pelas fotos, que a gente tem aí, inclusive as fotos que ele utilizava no Tinder para conquistar aí essas pessoas. E aí quem tiver qualquer informação pode ir pelo 197, também denúncia anônima, ou ir numa dessas delegacias. Ele está em prisão preventiva e vai responder aí por roubo e também por extorsão, Rodrigo. Valeu, André Lage. De olho nessa investigação, a gente continua acompanhando esse caso. E a polícia prendeu hoje o segundo envolvido na tentativa de assalto à casa de um ministro do Tribunal de Contas da União. Veja aí. O caso ocorreu no dia 4 de dezembro. 2 criminosos invadiram a casa e mantiveram a família do ministro sob a mira de uma arma por cerca de 15 minutos. A cadela da residência passou a latir sem parar, o que chamou a atenção da vigilância da rua. Assim que os bandidos perceberam que poderiam ser flagrados, fugiram da casa. Um dos autores já tinha sido preso. O segundo envolvido foi detido nesta quarta-feira em Águas Lindas de Goiás. Contra ele havia outra ordem de prisão preventiva expedida em 2021 por ter fugido do sistema penitenciário. Olha que dado preocupante, o número de ocorrências com pipas, pipa mesmo, presa em rede elétrica, aumentou quase 200% no DF este ano, veja aí. Passar cerol, arrumar a rabiola, desbicar, quem empinou pipa sabe bem o que essas gírias significam. A brincadeira é divertida, mas só até a página 2. Isso porque, se não tomados os devidos cuidados, algo que seria divertido acaba se tornando perigoso. Nos primeiros 3 meses deste ano, a capital registrou 98 ocorrências de acidentes com pipas na rede elétrica, um aumento de 188% se comparado ao primeiro trimestre de 2021. Significa que, em média, todos os dias o DF registrou este ano pelo menos um acidente deste tipo. A Neoenergia, empresa responsável pelo sistema energético do DF, preparou algumas recomendações para que a brincadeira seja feita em segurança. Nunca use fios metálicos ou papel laminado para fazer a sua pipa. Esses materiais eles podem ser condutores de eletricidade e causarem acidentes. Se a pipa ficar presa em algum cabo, em alguma rede elétrica, jamais tente retirá-la. Não utilize cerol ou linha chilena para fazer o seu processo de empinar ou soltar pipa. Além do risco de se ferir, o mesmo pode vir a matar. É muito perigoso. Vamos falar aqui de promessas que não foram cumpridas. A Ponte JK iria passar por uma reforma em janeiro deste ano, mas 4 meses depois do anúncio, nada foi feito. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a Thalita Almeida, de olho aí nessa obra necessária, nessa reforma necessária. Diga para a gente, Thalita, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. E sabe qual a justificativa? Não tem uma licitação em andamento, mas a obra foi anunciada, a reforma foi anunciada, como você bem ressaltou, começaria em janeiro deste ano, foi anunciada em dezembro pelo GDF, tinha ali uma expectativa de investimento de 44 milhões de reais, mas até então, essa obra não saiu do papel. Na época que foi divulgado, o governo também colocou ali todos os itens, tudo que seria feito. Era um reforço e recuperação na estrutura,
estrutura dos pilares, blocos, na fundação, também recapacitação do sistema de aparelhos de apoio, reabilitação das juntas de dilatação, as juntas que a gente sabe que, vez ou outra, tem ali ações também do DR e do Detran para fazer aquela sustentação nas juntas de dilatação da ponte. Muita gente, nossa reportagem, inclusive, foi às ruas para conversar com a população, e muita gente disse o seguinte: olha, a gente já está aí ensaboado, né, vamos dizer, no popular, nem se surpreenderam aí com o atraso nas obras. Aí tem uma resposta da Nova Cap. A companhia disse que desde a inauguração em 2002, a ponte JK nunca recebeu uma obra tão grande, né, uma intervenção tão grande, e ainda, segundo a companhia, a licitação está em curso, não foi concluída, mas vai ser republicada aí uma atualização após uma mudança no orçamento desse dinheiro que vai ser investido na ponte JK. Então, talvez nem seja mais esse valor de 44 milhões de reais. A expectativa é que em 30 dias a gente tenha uma resposta definitiva, se sai ou não do papel essa obra de revitalização da ponte. A Thalita Almeida continua de olho para cobrar a promessa. Fez a promessa, tem que cumprir. Olha, a Polícia Militar prendeu um criminoso acusado de tentativa de homicídio. Ele estava foragido desde que atirou contra um homem em Sobradinho. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Esse vídeo mostra o momento em que o homem tenta correr para escapar dos criminosos, mas ele acaba levando um tiro na perna e nas costas. Mancando, ele ainda tenta escapar, mas cai no chão sangrando. Depois disso, os dois criminosos ainda agridem o rapaz com várias coronhadas. O morador ainda corre para tentar ajudar o homem, mas não consegue fazer nada. Minutos depois, os agressores fogem de moto. Logo em seguida, outras pessoas correm para ajudar o rapaz. Ele foi levado para o hospital de base e só foi salvo devido à rapidez dos moradores em acionar os primeiros socorros. Segundo a Polícia Civil, a tentativa de homicídio foi motivada porque o homem agredido é usuário de drogas e estaria cometendo furtos na região. Um dos envolvidos já estava preso e o outro foi capturado essa semana pela PM. A investigação identificou os delinquentes, os quais possuem vasta ficha criminal por envolvimento com tráfico, roubos e homicídios na região, sendo que um dos infratores se encontra preso por ocasião da prática de uma outra tentativa de homicídio. A Polícia Civil vai incinerar nesta quinta-feira mais 3.000 toneladas de drogas apreendidas durante operações. E boa parte das drogas é composta por maconha, seguida por crack, cocaína, haxixe, LSD e skunk. Ao todo vão ser queimadas aí mais de 3,5 toneladas de drogas. A incineração vai ocorrer na cidade de Santo Antônio do Descoberto. E 4 anos depois do teto de uma garagem desabar, na 210 Norte, o condomínio foi responsabilizado e vai ter que pagar mais de R$120 mil pelos danos causados a um morador. Quem tem mais detalhes dessa história é a Ana Bianchini e vai trazer ao vivo para a gente. Diga aí, Ana. Boa tarde. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos que acompanham o Band Cidade, primeira edição. É isso mesmo, viu, Orengo? Nós estamos aqui no condomínio do Bloco C, da 210 Norte, onde tudo aconteceu. Esse condomínio do Bloco C, ele foi condenado aí a pagar mais de R$120 mil de indenização para a seguradora Porto Seguro, que era responsável por um dos carros de um dos moradores aqui do prédio, que foi atingido aí pelos destroços da garagem. A seguradora era responsável por esse veículo e eles entraram com uma ação na justiça, alegando que a queda foi decorrente de falta de manutenção do condomínio. Então, seria a responsabilidade do condomínio lidar com esse prejuízo. O condomínio se defendeu, falando que o acidente foi causado por força maior, evento da natureza, ou seja, chuva que teve no dia. O juiz da 21ª Vara Civil aqui de Brasília entendeu que o dono do prédio responde pelos danos. Depois disso, o condomínio recorreu à decisão, mas mesmo assim ficou mantida a decisão do juiz por unanimidade. Além desse carro, pelo menos outros 24 carros de outros moradores foram atingidos no dia do acidente. Com a decisão favorável, a expectativa é que os moradores, se ainda não recorreram, os que não recorreram, entrem agora com uma ação na justiça por conta da questão aí da jurisprudência. Enfim, agora com essa decisão favorável, as coisas se tornam um pouco mais fáceis para esses outros moradores e essas outras seguradoras. O caso foi em fevereiro de 2019,
2018, vamos relembrar aqui rapidinho, a laje do jardim, que ficava sobre o estacionamento desse prédio aqui no Bloco C da 210 Norte, caiu, destruindo pelo menos 25 carros. No momento em que a garagem caiu, os moradores estavam dormindo e alguns acordaram achando que se tratava de um terremoto. No dia, inclusive, a nossa equipe esteve aqui no local e presenciou o cenário de destruição e a queda foi gravada por câmeras de segurança do prédio. Orengo. A gente está vendo, as imagens são realmente impressionantes. Até colocar de novo aí, porque essas imagens impressionam. E a gente estava lá nesse dia, né? Foi um grande susto. Poderia ser uma tragédia. E agora o condomínio está condenado aí a pagar esse morador que teve um baita de um prejuízo 4 anos depois. Nossa reportagem está lá, voltando ao local. Ainda bem que não tivemos aí danos de vítimas realmente, mas foram danos materiais e esse condomínio está condenado. Obrigado, Ana Bianchini, trazendo informações importantes. E muita gente não usa o cinto de segurança no banco de trás, mas deveria. Ele sabe que reduz quase pela metade o risco de morte em acidentes. Seja sincero, você usa o cinto de segurança quando está no banco traseiro? Sim. Usa mesmo? Uso. Sempre. Jura? Juro. Por que você não usa? Não tem costume, né? Eu ando sozinho, só ando na frente. Entendi. Mas quando tá atrás? Também não. Há 28 anos como taxista, José afirma que uma das maiores dificuldades da profissão é convencer os passageiros a usarem o cinto no banco de trás. Ele já teve até prejuízo por conta dessa imprudência. O cara não coloca o cinto, aí o guarda de trânsito vem notificar a gente e aí a gente não tem culpa, porque discutir com o passageiro nós não podemos. Mas aí cabe a ele a consciência de cada um, né? Apenas 54% dos brasileiros usam o cinto de segurança quando estão no banco traseiro. Os dados são do IBGE. E ainda segundo a pesquisa, a maioria respondeu que não usa o equipamento por achar que em caso de acidente, o banco da frente vai servir de proteção. Quem vai garantir a segurança para, no caso de colisão ou mesmo de um capotamento, que esses passageiros ou condutores não sejam arremessados para fora do carro, é sem dúvida o cinto. Além de proteger, o uso do cinto é obrigatório. Segundo o artigo 167 do Código Brasileiro de Trânsito, todas as pessoas dentro de um veículo devem estar com os cintos de segurança afivelados. Em caso de descumprimento da regra, o motorista recebe uma multa de R$ 195,23. A infração é considerada grave e rende 5 pontos na carteira. Ainda segundo o código, é obrigação do condutor verificar se todos estão usando o cinto. É imprescindível que o condutor perceba o risco de permitir que um passageiro utilize desse veículo sem o cinto. Então a responsabilidade é do condutor da exigência. Vamos exigir que todos possam estar seguros utilizando o cinto de segurança quando nós dermos carona ou mesmo quando nós estivermos à frente da condução de um veículo. Vamos falar de algo muito preocupante agora, o avanço da dengue deixa o DF em alerta. Neste ano, quase 16 mil casos prováveis da dengue foram registrados. Em todo o ano passado, o número foi exatamente 15.765. A Thaís Provieri está trazendo esses números que preocupam muito. E esse é um cuidado de todos nós, combater aí o Aedes aegypti. Conta pra gente, Thaís Provieri, boa tarde. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, o Distrito Federal registrou neste ano mais casos de dengue do que em todo o ano passado. Foram 15.850 registros entre fevereiro e o final de março, isso segundo o último boletim do Ministério da Saúde. Para se ter uma ideia, em todo 2021 foram 15.765 registros. Ou seja, como já dissemos, essa quantidade a quantidade de casos desse ano supera todo o ano passado, um aumento de mais de 420%. Em âmbito nacional, a capital está entre os 5 municípios do país que mais tiveram infecções por 100 mil habitantes. Como é sempre importante lembrar, né, a dengue ela é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, que esteja portando o vírus, né? E geralmente as larvas do mosquito elas se proliferam em recipientes com água parada. Aí entra o cuidado de todos, né? Até o momento, aqui na capital federal, uma pessoa morreu por dengue. Essa vítima foi uma mulher moradora de Sobradinho 2, entre 60 e 69 anos e que não teve a identidade divulgada. Ceilândia
foi a região administrativa que mais teve casos de dengue no ano passado, com 3.092 registros, seguida de São Sebastião, Samambaia, Taguatinga e Planaltina. Juntas, essas 5 regiões aí somaram quase metade das infecções deste ano, mais precisamente 7.628 casos. Agora, opinião e análise com Cláudio Humberto. Impressiona o aumento do número de casos de dengue aqui no Distrito Federal. É um fenômeno que acontece em todo o país, mas o DF está nessa posição vergonhosa de fazer parte de um grupo dos 5 estados com maior número de casos de dengue. E isso tem tudo a ver com a negligência de todos, mas principalmente dos cidadãos e cidadãs aqui do Distrito Federal. É preciso manter a vigilância, verificar diariamente no jardim, no oitão de casa, no quintal, se há qualquer tipo de foco da doença. O que é o foco da doença? Água limpa, é ali onde o mosquito da dengue se prolifera, se espalha, e é um mosquito, digamos assim, democrático, né? Não escolhe suas vítimas, atinge a todos, de todas as classes sociais. É preciso, portanto, vigilância máxima, redobrada, para impedir e matar o mosquito. É dessa forma que vamos nos livrar ou nos proteger dos casos de dengue aqui no Distrito Federal. Você sabia que apenas 3% do lixo eletrônico produzido na América Latina é descartado de forma correta? Pois é. Mas a boa notícia é que aqui no DF existe uma usina de reaproveitamento desse material, onde quase 100% dos resíduos eletrônicos são reciclados. Veja aí. Computadores, monitores, celulares. Você sabe como fazer o descarte correto desse tipo de material? Na América Latina, 97% dos lixos eletrônicos são descartados de forma errada, sendo expostos na natureza, o que acaba causando danos ambientais. O lixo eletrônico ele causa muitos malefícios ao lençol freático, por compor nesse lixo eletrônico chumbo, materiais pesados, materiais altamente poluentes, alguns até radioativos, que tem que ser destinado em locais apropriados. Em 2020, foi inaugurada a primeira usina de reciclagem de lixo eletrônico da América Latina, aqui no Distrito Federal. Usina que já coletou mais de 100 mil toneladas de resíduos eletrônicos. A iniciativa faz parte do programa Reciclotec, desenvolvido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Você pode pegar aquele material que está na tua casa parado, tipo cabo, teclado, mouse, televisores, enfim, tudo aquilo que passa energia e dados é considerado um lixo eletrônico. Os lixos eletrônicos são recolhidos pelo programa, reformados e doados para escolas, bibliotecas e jovens de baixa renda, como forma de levar a tecnologia a quem ainda não tem acesso. Nessa época de pandemias, conseguimos, através do nosso recondicionamento de computadores, sair de uma taxa de 30% de jovens que não tinha como acessar as plataformas de educação, passar para 8%. Promovemos esse recondicionamento de computadores e devolvendo para aqueles que precisam. Hoje são 106 pontos de entrega voluntária espalhados no DF. O número corresponde a 1 ponto para cada 15 mil moradores, o que coloca Brasília acima da média nacional. Referência na América Latina, cerca de 99,7% dos lixos eletrônicos que chegam aqui são recuperados. Veja a seguir, pai é suspeito de estuprar e manter filho em cárcere privado. O caso aconteceu no Gama e o homem de 60 anos já tem passagem por homicídio e latrocínio. Detalhes desse caso chocante logo mais, não saia daí. No Gama, a polícia investiga um caso realmente preocupante que choca a população de estupro e cárcere privado. Suspeita é de que um homem tenha feito isso com a própria filha. A gente vai trazer mais detalhes desse assunto com a Larissa de Paula, já está conosco aqui, direto da polícia, acompanhando as investigações. Diga aí, Larissa, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. É isso mesmo. A 14ª Delegacia de Polícia prendeu um estuprador que abusou da própria filha e a manteve em cárcere privado. O crime foi aqui no Gama. A filha, que tem 29 anos e é peruana, ela não viu o pai há 19 anos e veio aqui para o Brasil para resolver uma papelada. Ela foi mantida em cárcere privado, trancada dentro de um quarto por 4 dias e abusada. O preso, Marcos Coutinho, de 60 anos, ele já tinha outros
outras passagens pela polícia por Maria da Penha, lesão corporal. Ele foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça. Mais tarde eu vou conversar com o delegado Wellington Barros e eu volto no Brasil Urgente DF às 16 horas com mais informações sobre esse caso, Rodrigo. Combinadíssimo. A Larissa de Paula continua de olho em cima desse caso. E agora o Cláudio Humberto volta para falar de um assunto que nos últimos dias preocupou motoristas do DF, o risco de faltar diesel na capital. O presidente do Sindicombustíveis, que é o sindicato dos postos de combustíveis aqui do Distrito Federal, anda distribuindo uma notícia de internet advertindo para o risco de desabastecimento de diesel aqui no nosso país. Na verdade, essas pessoas sonham com isso, né? Sonham com desabastecimento para aumentar os preços e aí simplesmente essa questão sair do controle para otimizar os lucros de quem ganha com isso. Mas o ainda presidente da Petrobras, general Joaquim Silva Luna, diz na mesma reportagem distribuída pelo Sindicombustíveis que esse risco está sob controle. A Petrobras, inclusive, aumentou a sua produção de diesel exatamente para enfrentar um eventual risco de desabastecimento decorrente de crises externas, de valores externos e também de guerra e etc. Portanto, esse sonho de alguns sindicalistas e de donos de postos de combustíveis de aumentar além da conta o preço do produto, olha, não será por essa razão. Vamos trazer mais informações para você aqui. Brasileiros estreiam, vamos voltar à informação aqui, brasileiros estreiam na lista dos bilionários da Forbes. Olha só, eu vou dar só um alerta porque eu não estou entre esses casos. A gente está trazendo imagens de outro assunto agora aqui na nossa programação. Vamos comigo aqui na câmera 2. Câmera 2, aqui, beleza, um caminhão caiu de um viaduto na BR-020, agora sim você está vendo as imagens perto de Planaltina. O acidente aconteceu por volta das 10 da manhã e o motorista que levava frutas seguia em direção a Formosa. Perdeu o controle da direção e o caminhão acabou despencando próximo a Planaltina. Ainda não se sabe a causa do acidente e na imagem a gente vê aí, acabou de ver, a cabine do caminhão ficou bastante amassada. Vamos colocar de novo a imagem no ar aí. 2 homens estavam no caminhão e tiveram apenas ferimentos leves. Eles foram levados para o hospital de Planaltina. Uma das faixas da pista teve que ser interditada para atendimento dos bombeiros. Agora sim a gente vai ver essa história dos brasileiros bilionários da Forbes. Acompanha aí na reportagem. Pedro Franceschi, de 25 anos, e Henrique Dubugras, de 26, têm uma fortuna estimada em US$1,5 bilhão cada, cerca de 7 bilhões de reais. Eles são cofundadores da Brex, uma fintech com sede em São Francisco, nos Estados Unidos. Criada em 2017, a empresa oferece soluções em tecnologia e serviços financeiros e vem revolucionando o mercado de cartões de crédito corporativos. Em janeiro, a empresa recebeu um aporte de US$ 300 milhões de fundos de investimento. O caminho até as cifras bilionárias começou cedo, ainda no Brasil. Aos 16 anos, os amigos abriram uma startup de pagamentos online que foi vendida em 2016. A lista da Forbes tem outros 60 bilionários brasileiros. O Band Cidade Primeira Edição vai ficando por aqui.